Olá, galera do 8º ano. Começa agora a nossa primeira aula online, torcendo para que em breve estejamos juntos novamente. Dando prosseguimento às nossas aulas, nós vamos entrar no Microsoft Access. E para que isso seja possível, é necessário que você dê um clique no botão Iniciar e aqui você acesse o Microsoft Access. Ou você pode também utilizar a nossa barra de pesquisa, digitando a palavra Access, e ela será apresentada como nossa primeira opção, como vocês estão vendo aqui. Eu já tinha aberto o Access, vou dar um clique aqui nesse desenho dessa chave, e pronto, estamos aí com o Access aberto na tela. Como já tinha dito para vocês, o Microsoft Access ele é um aplicativo da Microsoft, do pacote Office, e que é utilizado para a criação de banco de dados. E o que seria um banco de dados? Banco de dados é todo e qualquer arquivo que vai armazenar um grande número de informações. Abrindo aqui o Access, nós teremos essa primeira tela, e como é nossa primeira aula, vocês vão dar um clique aqui na opção Banco de Dados em branco. Ao clicar nessa opção, será apresentado aqui na parte inferior a barra escrito nome do arquivo. Nós vamos apagar onde está escrito Banco de Dados 1 e vamos criar o nosso primeiro banco de dados, chamado 8º ano. E vamos dar um clique aqui em criar. Ele abre essa tela que é a tela do ambiente Microsoft Access. Nesse ambiente nós vamos encontrar a barra de título, onde foi dado o nome do banco de dados, um menu de opções, início, criar, dados externos, ferramentas de banco de dados e folhas de dados. Nós teremos aqui logo abaixo as ferramentas e a área de criação do banco de dados. O Microsoft Access permite que possamos criar vários objetos, como tabela, formulários, relatórios, entre outros. Porém, é importante destacar que todo e qualquer outro objeto só poderá ser criado mediante a criação de uma tabela. Então, é necessário que eu venha aqui em criar e use primeiramente essa área de tabelas. Nós vamos encontrar aqui ao lado formulários, relatórios e outro. Mas como eu acabei de destacar, nós teremos que criar primeiramente uma tabela. Como criar uma tabela? Nós teremos várias maneiras. Agora, nós vamos utilizar a opção Design e, posteriormente, estarei explicando as outras formas de se criar uma tabela. Eu dou um clique aqui na opção Design e será apresentada a área de criação da estrutura da tabela, onde nós teremos nome do campo, tipo de dados, descrição e aqui embaixo será apresentado o tamanho do campo. Nós vamos estar criando como primeira estrutura uma tabela de agenda. Então eu vou começar com o campo nome, utilizando pelo menos a primeira letra em maiúsculo. Em tipo de dados, nós poderemos escolher o tipo de dado que esse campo armazenará. No caso de nome, texto, mas eu poderia, em relação a outros campos, escolher vários outros tipos de dados. Então vou deixar aqui texto. Ao lado, nós temos a opção descrição. Essa área seria utilizada para que eu pudesse explicar o que esse campo vai armazenar. No caso, nome de amigos. Porém, essa área não é obrigatória. Então, eu poderei deixar essa área em branco. Como eu falei para vocês, aqui embaixo será apresentado o número de espaços que eu poderei ter para esse determinado campo, ou seja, a área que eu terei para cadastrar um nome. No caso aqui, eu terei 255 espaços para cadastramento de um determinado nome. É muito grande, eu estarei apagando e vou colocar 40 espaços. Então, nesse exato momento, eu poderia entrar com um nome até 40 caracteres. Continuando aqui a nossa tabela, eu agora vou cadastrar o campo endereço. Também será do tipo texto e vou determinar o espaço de 80 caracteres.
Terceiro campo, telefone. No telefone nós teremos duas opções, a opção texto ou a opção número. Sabendo que, se eu determino que o campo telefone será do tipo número, eu só poderei entrar com números, não posso colocar nenhum caractere diferente de números. Ou seja, se você quer colocar aquele tracinho para separar o telefone, na opção número você não poderá fazê-lo. Se você quiser com o traço, basta dar um clique na opção texto. E aí você poderá colocar aquele traço. Nós vamos deixar em texto e eu vou determinar aqui o tamanho de 10 caracteres. Por último, colocarei o campo bairro, também do tipo texto, e vou determinar um tamanho de 25 caracteres. Ok? Está pronta assim a nossa estrutura para a criação de uma agenda, onde nós temos aqui o campo nome, o campo endereço, o campo telefone e o campo bairro. O próximo passo será salvar essa estrutura. Eu poderei escolher aqui em cima a opção salvar ou fechar a janela aqui nesse X. E quando eu fecho essa janela, ele pergunta se eu quero salvar a tabela. Eu dou um clique em sim. E ele pede um nome para essa tabela. Nós vamos dar o nome de agenda. E dou um clique em OK. Em seguida, será apresentada essa janela, onde ele informa que nós não temos uma chave primária. O que seria a chave primária? A chave primária é uma chave, no caso, para a organização da tabela. Ou seja, ele vai criar um campo para a classificação automática. Ele vai numerar automaticamente essa tabela. Eu vou dar um clique em sim e vocês vão notar que ele vai criar um novo campo, o campo código. Quando nós abrirmos aqui a tabela, eu tenho aqui o campo código. Esse campo código é a chave primária que foi criada. Ele vai autonumerar todos os dados que nós vamos cadastrar. Então, à medida que eu cadastro aqui um registro, por exemplo, Maria, Rua 4, telefone 333 555, bairro Pedra de Guaratiba. Vocês vão notar que à medida que eu passo para o próximo registro, ele já numerou aqui, ó, o código número 1. Então, à medida que vocês forem digitando informações, ele vai numerando. Após digitarmos algumas informações, nós poderemos notar que aqui embaixo ele apresenta a quantidade de registros digitados e também o posicionamento, né, de qual registro você está no momento. No caso, nós estamos aqui no primeiro, então ele indica aqui 1 de 4 registros no total. Nós vamos encontrar ainda na parte inferior os botões primeiro registro, registro anterior, próximo registro e último registro. Então aqui eu posso voltar um registro ou eu posso passar um registro. No primeiro botão ele posiciona no primeiro registro e nesse outro botão eu terei a opção de último registro. Teremos ainda a opção novo registro, onde ele me permite digitar um próximo nome. Poderemos agora fazer algumas melhorias em relação à formatação do banco de dados. Podemos notar aqui que o campo bairro, ele não apresenta todos os caracteres. Então nós poderemos aumentar o tamanho da coluna, posicionando o mouse aqui na divisa, pressionando o botão e arrastando para a direita e assim aumentando a coluna de bairro. E assim posso fazer com todos os outros campos: telefone, endereço e nomes. Podemos ainda fazer algumas formatações pontuais, como por exemplo, trocar o tipo da letra, aqui na opção fonte. Podemos modificar o tamanho da letra, escolher negrito, itálico ou sublinhado e trocarmos também a cor da fonte. Notem que conforme eu mudei o tamanho da letra, o
campo telefone não está sendo apresentado por completo, então nós vamos aumentar novamente aqui a coluna de telefone. O mesmo acontece com o endereço e com o bairro. Terminadas as formatações, vamos dar um clique em salvar e toda a modificação foi gravada no nosso banco de dados 8º ano, na tabela Agenda. Termina assim a nossa aula de hoje. Até a próxima!